E nesse momento há um protesto também em São Paulo, na Praça da República. A reportagem da Globo News está acompanhando mais esse protesto. Nós estamos acompanhando agora parte da manifestação que começou por volta das 5 horas da tarde no Teatro Municipal aqui de São Paulo, no centro da cidade. Agora, alguns vândalos fecharam a Avenida Ipiranga. Um pouco antes, os manifestantes eles estavam reunidos bem em frente à sede da Secretaria da Educação, eles que apoiam os professores que estão em greve no Rio de Janeiro. Os policiais lançaram bombas de gás lacrimogêneo para conseguir dispersar alguns manifestantes. Havia muitos grupos mascarados, ainda há muitos grupos mascarados. Nesse exato momento nós estamos bem ao lado da estação República do metrô, onde muitas pessoas acabaram ficando para correr com as bombas de gás lacrimogêneo lançadas pela polícia, acabaram ficando pilhadas e não conseguiam passar. E muita gente chorando, muitas famílias, muitos trabalhadores. Parece que eles estavam tentando sair da estação, porque agora, devido ao horário, é um horário de volta para casa, e acabaram ficando ilhados. Há muita correria, há algum policiamento, há muitos policiais que estão bem em frente ainda à sede da Secretaria de Educação. Eles estão reforçando o policiamento. Aparentemente, os manifestantes e grupos mascarados acabaram se dispersando. Agora, a Avenida Ipiranga acabou de ser liberada para o trânsito, mas ainda há muita tensão, o clima não é tranquilo, o policiamento ele continua reforçado e tentando dispersar os manifestantes e alguns grupos de pessoas mascaradas, Sérgio. Portanto, a gente vê aí duas situações, dois momentos de protestos, um de vandalismo na direita em São Paulo, de grupos de baderneiros e pessoas encapuzadas, atirando pedaços de pau, de pedra na direção da tropa de choque da Polícia Militar, que está nesse momento na região da Praça da República, na região central de São Paulo. E na direita você vê as imagens do protesto na região central também do Rio de Janeiro, de professores que se manifestam desde o fim da tarde de hoje. Eles saíram em manifestação pelas ruas do centro do Rio, pela Avenida Rio Branco, em direção à Cinelândia. E agora à noite, um grupo de mascarados, de baderneiros, de vândalos, atirou pedaços de pedras, de pau, rojões e provocou um momento de tensão na região central do Rio de Janeiro. Houve momentos de vandalismo, com bancas de jornais depredadas, a fachada da Câmara Municipal do Palácio Pedro Ernesto foi pichada. E aí as duas manifestações, momentos de tensão aí em São Paulo e no Rio de Janeiro. A polícia militar reagindo com bombas de efeito moral nas duas cidades. Em São Paulo, houve protesto também de professores em apoio aos profissionais de ensino do Rio de Janeiro, mas depois um grupo de encapuzados de baderneiro tomou conta da situação e a Polícia Militar nesse momento está agindo e esses encapuzados enfrentando a Polícia Militar agora. É região central de São Paulo, na altura da Praça da República, a Avenida Ipiranga chegou a ser interditada, mas teve o tráfego liberado agora há pouco. Trânsito também interditado no centro do Rio de Janeiro por causa da grande manifestação. No início da noite, a Polícia Militar estimava em cerca de 10 mil pessoas, 10 mil manifestantes que saíram pela Avenida Rio Branco em direção à Cinelândia. Muitos deles ainda estão na Cinelândia. E aí agora imagens da região central de São Paulo, do grupo de encapuzados, de baderneiros e a Polícia Militar, a tropa de choque, avançando na direção desse grupo. Eles que botaram fogo em pedaços de pau, pedaços de madeira pela rua. E agora sim a Polícia Militar avançando na direção desse grupo de encapuzados. Eles se infiltraram na manifestação que ocorria em São Paulo, de professores e profissionais de ensino
da capital paulista em apoio à manifestação que ocorre no Rio de Janeiro. E a confusão no trânsito diante da movimentação da Polícia Militar tentando reprimir a ação desses baderneiros. Trânsito completamente tumultuado na região central de São Paulo. A reportagem da Globo News segue acompanhando esse momento aí de tensão. Sérgio, a gente continua acompanhando de perto toda essa confusão aqui no centro de São Paulo. É bastante complicado conseguir falar, passar as informações, já que o gás lacrimogêneo tomou grande parte aqui da região. Nesse momento, a Avenida Ipiranga está bloqueada no sentido centro. Os motoristas que puderem evitar essa região no centro de São Paulo, façam, pois é o melhor a se fazer. O policiamento militar está reforçado, tentando dispersar grupos de vândalos. A confusão é muito grande aqui no centro de São Paulo. Eles destruíram algumas lixeiras, jogaram lixo na avenida e atiraram fogo, criando barricadas, dificultando. Nesse exato momento, um ônibus 8707, no sentido Rio Pequeno, bairro daqui de São Paulo, ele tenta passar e não consegue. O policiamento, ele está tentando, a todo momento, ele foi reforçado e ele está tentando liberar a Avenida Ipiranga. O gás lacrimogêneo aqui é muito forte. Aparentemente, o que a gente consegue ver daqui é que o grupo de policiais está localizado bem em frente à sede da Secretaria de Educação, onde toda essa confusão começou. A gente, eu e minha equipe, nós estamos acompanhando essa manifestação desde as 5 horas da tarde. Uma manifestação pacífica em frente ao Teatro Municipal, no centro de São Paulo. Eles andaram por volta das 6 horas da tarde em direção à Avenida Paulista. Quando eles entraram na Consolação, sentido a Avenida Paulista, parece ter eles desistido e voltaram para o centro da cidade. Aqui eles encontraram um outro grupo que começou também uma manifestação na altura do vão central do MASP, na Avenida Paulista. Os dois grupos, só para deixar claro, eles pedem o fato à educação e eles visam apoiar os professores em greve no Rio de Janeiro. A situação aqui agora parece que eles entraram no controle, a situação está um pouco mais tranquila. Policiais e algumas pessoas que passam aqui na Avenida Ipiranga estão tentando liberar a Avenida Ipiranga para que os carros, para que os ônibus possam trafegar normalmente no sentido da Avenida Paulista. A gente vai continuar por aqui, Sérgio, por enquanto. Então a situação está mais tranquila, sim, mas é bom que os motoristas evitem essa região, pois ainda há muitos lixos, né? Há muito lixo ainda espalhado pela Avenida Ipiranga, com alguns focos de incêndio, já que grupos de vândalos atiraram fogo para tentar impedir a passagem desses carros. Né? A gente vê um momento de tranquilidade numa parte, mas em outro momento de tensão, porque a gente vê esse grupo de mascarados depredando estabelecimentos comerciais, bancos, caixas eletrônicos, a fachada de várias lojas sendo destruída e os comerciantes apreensivos, muitos deles fechando as portas rapidamente para evitar essa destruição. Esse grupo de mascarados seguindo aí por outro ponto da Avenida Ipiranga, portanto, causando apreensão por parte do comércio e também dos motoristas que estavam ali, porque o trânsito só foi interditado agora há pouco, né? Ele chegou a ser liberado na Avenida Ipiranga, mas novamente interditado por causa desta manifestação. A gente vê, portanto, essa movimentação do grupo de mascarados. Thaís Herédia, que está no nosso estúdio em São Paulo. Thaís, situa um pouco para quem não é de São Paulo a região dali da Praça da República, da Avenida Ipiranga. Sérgio, a Praça da República é um ponto importante de troca de metrôs. Então, é uma estação de metrô ali, uma das principais de São Paulo. É muito importante. Agora, ela fica no chamado Centro Velho de São Paulo. Então, é uma região que tem bastante movimento durante o dia e à noite não. À noite é bem mais tranquila. Não é uma região que tenha movimento depois de 6, 7 horas da noite. Então, certamente a manifestação prejudicou quem estava querendo sair de lá, ou seja, sair do seu ambiente de trabalho para ir para casa.
Ali fica a região central com saída para a região norte e oeste da cidade, perto ali um pouco mais para frente pega a Marginal Tietê, mas é um lugar onde à noite não há movimento. Então o trânsito certamente deve estar complicado por causa das pessoas que queriam sair do seu local de trabalho e voltar para casa. Thaís, a gente vendo imagens lamentáveis, impressionantes aí dos vândalos depredando bancos. Os bancos, só lembrando, eles estão em greve há 19 dias, portanto aí a faixa de greve numa dessas instituições financeiras e a fachada completamente destruída, assim como os caixas eletrônicos. Aí a gente vê o baderneiro entrando nesse momento, destruindo os caixas eletrônicos, a exemplo do que aconteceu em outras ações de vandalismo, não só na capital paulista, mas como outras cidades também de São Paulo. Essas são as imagens que a gente vê agora, são do Rio de Janeiro, da região central do Rio de Janeiro. A gente perdeu o sinal de São Paulo, mas tem manifestação também no Rio de Janeiro. Um protesto que começou no fim da tarde de hoje, organizado por professores grevistas. Eles estão em greve há 60 dias, há 2 meses, saíram da Candelária em direção à Cinelândia, pegando a Avenida Rio Branco, que é uma das principais avenidas do centro de São Paulo. E aí, na Cinelândia, é que em função de um grupo de vândalos, de baderneiros, que estava infiltrado nesta manifestação, é que houve um momento de tensão com o confronto com policiais militares que atiraram bombas de efeito moral. Os baderneiros atiraram paus e pedras na direção tanto dos policiais quanto do prédio da Câmara dos Vereadores, que fica na Praça Cinelândia. Botaram fogo em pedaços de pau, de madeira, em lixo também. A Avenida Rio Branco segue interditada por causa dessa manifestação. Já diminuiu bastante o número de manifestantes da manifestação pacífica de professores. Nesse momento chove na região central do Rio de Janeiro, agora que são 8 horas e 35 minutos. Um dos momentos de tensão durante essa manifestação foi quando esse grupo de baderneiros disparou morteiros, fogos de artifício. Houve correria, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e houve um momento de tensão. E agora à noite, novamente, um momento de tensão quando os baderneiros começaram a depredar bancas de jornal, a tirar pedras e paus em direção ao prédio da Câmara dos Vereadores, ao Palácio Pedro Ernesto, que é um prédio histórico do centro do Rio de Janeiro. A polícia chegou a reagir, lançando bombas de efeito moral. Aliás, o quartel-general da PM do Rio de Janeiro fica a poucos metros da Câmara dos Vereadores. Fica na rua lateral da Câmara dos Vereadores. A Polícia Militar adotou a estratégia de apenas acompanhar esta manifestação, por orientação do governo do Estado.